Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da reunião de domingo à noite da Unelar. E o item hoje é o item 3, né, do capítulo 1º do livro 4, que é Apenas e Gozos Terrenos. O item 3 aqui, desculpa, é Decepções, Ingratidão e Quebra de Afeições. Então, realmente, né, este é uma das causas de sofrimento, de infelicidade que a gente vive no nosso estágio evolutivo. Nós buscamos construir relações de amizade, construir relações de família, e nem sempre nós conseguimos, né? Às vezes, as pessoas não reagem como imaginávamos, nós não reagimos como deveríamos ou imaginávamos, e isso gera uma parte dos sofrimentos que nós vivemos na Terra. E para abordar isso, Kardec fez de início a pergunta 937. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras, né? Então, aqui é uma pergunta interessante, porque Kardec já condicionou uma questão, que é o homem de coração. Porque realmente se importa com o próximo e sofre quando o outro não reage da forma esperada, com carinho, com atenção, a pessoa que já tem o coração aberto aos bons sentimentos, né? Aquela pessoa muito fria, aparentemente não parece nem se importar com tudo isso. Mas então Kardec pergunta isso, né? Se essas decepções da ingratidão e outra questão, a fragilidade dos laços de amizade, né? Então a gente é amigo hoje, briga amanhã, se torna inimigo. Então esses laços parecem não ser duradouros. Se isso também não é causa de infelicidade. E Kardec, né, recebeu então essa resposta que é até longa, né? Os espíritos dizem que sim, que realmente isso é um motivo de sofrimento, mas já vos ensinamos, diz o Espírito, a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Veja que interessante. Então, realmente, isso é um motivo de sofrimento, mas o Espírito alerta que em outras questões do próprio Livro dos Espíritos, eles já haviam nos ensinado a lastimar os ingratos, ou seja, ter dó, comiseração, ter pena das pessoas que reagem com ingratidão, né? Dos amigos que não respeitam a nossa amizade, que são infiéis, pois eles são, em verdade, infelizes, né? E nós devemos ter dó deles, pena deles, né? Por quê? Porque a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Então, lastimar, né, é sentir pena, condoer-se, ter misericórdia, né, dessas pessoas, porque na verdade aquela ingratidão ela é filha do egoísmo e o egoísta, por uma questão de sintonia de faixa vibratória, encontrará outros egoístas que agirão da mesma forma com ele. Então, ele receberá da própria vida a lição de ingratidão de volta, né? Então, mais tarde ele encontrará corações insensíveis como ele próprio foi. E é aquela questão que Jesus dizia dos escândalos, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então, é uma questão da lei de retorno no aprendizado. E aí ele continua: pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos aconteça, né? E aí ele nos exorta, depois de dar todas essas explicações, a nos colocarmos na posição de humildade do seguinte forma: pessoas melhores do que nós, que fizeram coisas melhores do que nós, também receberam ingratidão. O próprio Jesus recebeu ingratidão. No momento supremo, não houve nenhum discípulo que o apoiou. Até Pedro o negou, né?
e só as mulheres ali, Madalena, a mãe dele, né? O resto, né? Então, que na vida, no estágio atual da humanidade, infelizmente, nós estamos lidando com espíritos, no meio de espíritos que têm ainda frágil as suas relações interpessoais. E é muito provável que nós recebamos ingratidão, né? E faz parte de viver num mundo de provas e expiações, num mundo ainda que habita o início da evolução dos espíritos, né? Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. E esta é uma aprendizagem difícil e muito importante, não é? Que a gente se preocupe e fazer o bem, e o fato de tê-lo feito seja para nós suficiente para entrarmos em equilíbrio e satisfação. Porque se para que a gente se sinta bem, nós necessitamos de que haja reconhecimento, que as pessoas que receberam a nossa amizade, os nossos benefícios, reconheçam e ajam de forma igual para nós, não deixa, infelizmente, de ser uma atitude egoísta. E não foi uma atitude desinteressada. E o bem tem que ser desinteressado. O bem verdadeiro, quando é desinteressado, ele não espera nada em troca. Então, quando ele não recebe nada em troca, ele se, não fica triste, ele não se importa. E como sempre, né, pessoal, não estou dizendo que eu sou assim. Estou tentando interpretar a resposta. Espero num dia também, eu espero ser assim, né? Lógico que hoje a gente fica magoado, mas a gente tem que pensar por que a gente ficou magoado, né? O que a gente queria naquela relação? Era um benefício para nós ou para o outro mesmo, né? A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Veja aqui um outro ponto, né, bem importante. Desculpa, eu esqueci de pôr os destaques aqui. Ó. A ingratidão, primeiro, é filha do egoísmo, e a gente não pode ficar surpreso que a gente receba a ingratidão também, né? E ela é uma prova para nossa persistência em fazer o bem. Então, se nós nascemos no meio que nascemos, que é pessoas como nós mesmos que fazem essas atitudes, né? É porque também queríamos nos testar na nossa persistência em fazer o bem e na nossa dedicação ao outro desinteressada. E toda vez que o outro nos reage de forma ingrata, quebra a nossa afeição e nos decepciona, aquilo para nós é uma prova e uma oportunidade de sabermos recondicionar as nossas atitudes e reagir da forma que imaginamos que devemos, que sabemos que devemos, né? Então ele coloca isso também como uma prova. Veja que coisa interessante. E é lógico que o triunfar na prova, durante o momento, pode ser muito desgastante, triste, né? Mas ele nos trará as felicidades daquele que venceu. Como Jesus, por exemplo, com certeza não saiu decepcionado, porque conhecendo a humanidade, ele já previa o que aconteceria com ele. E ele fez por amor a nós, né? Então, isso não será levado em conta. E os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto mais houver sido a sua ingratidão. E essa punição, hoje, nós entendemos bem, né? Que não é um castigo divino, mas sim é uma consequência que ele mesmo terá, pois, sendo egoísta, né, sendo ingrato, ele estará numa faixa vibratória onde ele se relacionará com outros semelhantes a ele que retribuirão as atitudes dele também com egoísmo e ingratidão. E assim ele irá aprender sofrendo as consequências, né? E nós vamos aprender a criar a resistência íntima na medida em que, mesmo não recebendo nada em troca, nós continuamos e fazemos o que a gente acha que é certo por simplesmente ser certo, né? Que isso é a moral endógena, aquela que nasce da certeza do que eu devo fazer e não se preocupa com o que eu recebo em retribuição a isso, né? Então, realmente, o espírito aqui concluindo, né, ele diz que isso é um motivo de sofrimento e dificuldade, mas é também
uma oportunidade da gente entender, né, que isso é um fruto do egoísmo daquelas pessoas e que está presente o egoísmo na nossa sociedade, então nós estamos expostos a isso, né? E também é uma prova para que a gente possa aprender a superar tudo isso e aprender a questionar a nós mesmos o móvel das nossas ações. Se ele é bom, a gente vai, com o tempo, não se importar mais de receber ingratidão, né? Isso é bastante bonito e bem interessante, mais difícil de fazer, não é porque eu falo, eu, Aulus, é que eu faço, infelizmente, mas a gente está na teoria aqui. E Jesus trouxe isso de forma muito bonita no Sermão do Monte, né? Então, esse aqui é o Sermão do Monte segundo Mateus, e a gente pode pegar mais detalhadamente nesses itens que eu destaco aqui, né? Os pobres de espíritos, os mansos, os misericordiosos e os limpos de coração, né? Porque Jesus mostrou que, sendo pobre de espírito, nós teremos o reino do céu, sendo mansos, nós herdaremos a terra. É engraçado que não herdaremos o céu, herdaremos a terra, ou seja, a continuidade no planeta, na transição que ele fará para um planeta de provas e expiações. Sendo misericordiosos, receberemos misericórdia. Da mesma forma que se eu sou egoísta e ingrato, recebo ingratidão e egoísmo. E tendo o coração limpo, eu verei a Deus, ou seja, eu serei uma pessoa que tem contato íntimo com Deus, né? Então, desta forma, a gente consegue retrabalhar essa nossa necessidade de ser aceito, de receber elogios, de ser valorizado pelos atos, pelas atitudes, e transferimos essa necessidade para um reconhecimento que Deus terá para conosco, para o nosso futuro, para o nosso destino espiritual, né? E a gente aí começa a aprender a não sofrer tanto com a ingratidão, né? E é o servir pelo prazer de servir aqui, né? A pergunta 938 é a seguinte: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? E realmente isso é uma realidade que Kardec coloca, né? Nós vemos pessoas que desabrocham por uma situação, para um sentimento mais elevado, entram num centro espírita, num grupo de trabalho voluntário, entram numa religião qualquer, e ela passa um período assim, de repente ela começa a receber em troca más atitudes alheias, né? E aí ela se fecha, ela abandona aquela tarefa. Ou então uma pessoa que pretende estabelecer um relacionamento conjugal e é muito enganada, sofre muito, e aí ela passa a se tornar descrente quanto ao semelhante, descrente quanto ao próximo, né? Então, isso é uma questão mesmo que Kardec coloca, que a gente vê, né? Então, essas ingratidões e essas decepções não podem levar as pessoas de coração, que ele já tinha dito antes, né? Que essas ingratidões afetam uma pessoa que tem coração bom, a endurecer esse coração, ou seja, a se tornar uma pessoa mais fria e reservada, né? E a resposta deles é bem interessante, a resposta dos espíritos. Seria um erro pensar assim. Porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Então veja que aqui ele já colocou um padrão no que é o homem de coração, né? É aquele que gosta de fazer o bem pelo bem. Então, na realidade, pessoal, aquela pessoa que aparentemente está naquela alegria de fazer o bem, mas ao receber ingratidão se fecha, ela ainda não estava com o desenvolvimento completo. Ela estava em vias de. Ela tinha a intenção de ser uma pessoa de coração, mas ela ainda não era. Então, quando a gente vê Chico Xavier, tem tantos exemplos onde ele reage com amor às ingratidões recebidas, né? Eu lembro de uma cena que o Divaldo conta, que ele tinha psicografado uma carta para uma mãe, né, que tinha o filho falecido, e ela não gostou da carta, de alguma forma ela trouxe a carta, jogou na mesa do Chico e cuspiu no rosto dele, né? E aí o Chico pegou o lenço, limpou o rosto, né, do cuspe que ele tomou, e virou para o Divaldo, que estava do lado, rindo, e falou: Nossa, será que está chovendo aqui? Quer dizer, ele encontrou uma saída de criar algum humor ali, né? Para sair daquele momento de tensão, e ele não reagiu, não teve raiva, né?
Tem um outro episódio recente que eu vi numa palestra do Chico também, né, que contaram que o Chico tinha um cachorro e o cachorro, ele gostava muito daquele cachorro e o cachorro estava muito doente. E era muito trabalhoso, porque o Chico ele ficava acordando de madrugada para cuidar do cachorro, né? E o cachorro estava mal. E aí, quando ele foi na reunião, ele deixou uma pessoa tomando conta do cachorro. E essa pessoa, achando que estava ajudando o Chico, sacrificou o cachorro. E assim, quando o Chico chegou da reunião tarde da noite, né? Ele foi de imediato ver o cachorro e a pessoa disse: Chico, esse cachorro estava sofrendo muito e estava fazendo você sofrer, te causando uma série de problemas. E eu resolvi te ajudar e eu sacrifiquei, eu matei o cachorro e não tem mais problema. E o Chico ele ficou com uma mágoa muito grande, né? Aquilo foi uma ingratidão para ele, ele não conseguia superar aquilo. E o mentor dele, o Emmanuel, contou para ele, Chico, essa sua dificuldade de perdoar está sendo tão ruim que está nascendo uma mancha espiritual no seu coração. E pior que isso, nós estamos tendo dificuldade de ter acesso a você. Nós não estamos conseguindo nos sintonizar espiritualmente com você. E aí o Emmanuel falou, o Chico perguntou para o Emmanuel, mas o que eu faço então? Porque está muito difícil eu perdoar isso, né? Essa ingratidão que eu recebi. O Chico falou, o Emmanuel disse para o Chico, veja o presente que essa pessoa mais gosta, o que ela mais quer, compre e dá para ela. E aí, né, o que ela queria era uma máquina de costura. E ela adorava, sonhava em ter uma máquina de costura, era uma senhora. E o Chico comprou uma máquina de costura que tinha o valor de vários salários dele. Quer dizer, ele fez uma prestação de muito tempo para poder pagar isso. E ele conseguiu superar com essa atitude dele, essa ingratidão, né? E ele se libertou disso. E é bonita a cena, né? Segundo a pessoa conta na história, que quando a pessoa recebeu a máquina de costura, ela virou para o Chico e falou muito obrigado. E no obrigado que ela falou, saiu do peito dela uma luz que ela emitiu por si própria. E essa luz foi o coração do Chico e teria desfeito aquela nuvem negra que estava se formando ali, né? Então, são lições bonitas, né, que a gente vê que é o estado evolutivo, de evolução que a gente pretende alcançar um dia, de a gente estabelecer relações com pessoas que fazem coisas que nos desagradam, às vezes, profundamente, mas a gente entender que aquilo é o estágio evolutivo que ela está, é o que ela pode dar hoje. E eu aceitar aquela pessoa dessa forma e continuar nutrindo por ela todo o amor que eu puder. Porque é só com o amor que eu der a ela que ela terá o combustível para poder se transformar e no futuro entender e nos retribuir as atitudes com aquilo que a gente imagina que é certo, com atitudes mais positivas, né, com atos de mais bondade para conosco. Então, é um ensinamento muito silencioso e muito longo, às vezes, no relacionamento com as pessoas, quando nós nos ensinamos pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos verdadeiros, sem esperar que a gente receba em troca para poder manter aquele grau de atitude positiva com a pessoa, né? Então, é isso que ele diz aqui no entendimento. Então, quando a pessoa endurece o coração, é porque ela ainda não estava nessa do prazer de praticar o bem, né? Ele sabe que, se não o reconhecerem nessa vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Ou seja, ele está fazendo positivamente e, como ele falou na lição anterior, né, com misericórdia, né, para a pessoa. É bem interessante isso daqui, né? Então, a chave desse entendimento está, de novo, na vida futura, no relacionamento com Deus, no relacionamento consigo mesmo, e no entendimento muito mais profundo do que é servir ao próximo e amar, né? Sem a necessidade de ser amado em troca. E eu trouxe, né, disso porque a gente já tinha comentado que muitas pessoas a gente vê afastarem-se do espiritismo de outras religiões ou de grupos de ajuda que eles participam por causa dessas ingratidões que recebem, né? E Kardec ele foi muito oportuno na introdução do livro dos médiuns, né? A primeira parte, noções preliminares, no capítulo 3, que é do método.
Ele traz várias coisas muito interessantes, como, por exemplo, a classificação dos materialistas, a classificação dos espiritualistas. E no item 25 desse capítulo 13 do livro dos médiuns, no item 25, Kardec comenta o seguinte: não podemos esquecer uma categoria que chamaremos de incrédulos por decepção. Olha que interessante. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, por terem sofrido desilusões. Assim, desencorajados, abandonam tudo e tudo rejeitam. E então, neste item, ele aborda especificamente quando a pessoa ou entrou e se maravilhou de forma ingênua com o espiritismo, e aí ela recebe uma comunicação fraudulenta, ou percebe um espírito que deu uma comunicação que tentou enganá-la, e ela se desencanta, ou, segundo o que nós estamos conversando hoje nesse momento, é a pessoa que idealizou, idolatrou os companheiros do centro espírita. Então, ela ia na Unilar e ela via pessoas lá que faziam palestras, que davam cursos, que davam passe, falavam da doutrina, e ela imaginou que eles eram pessoas muito evoluídas, né? E ela estabeleceu essa relação um pouco ingênua, né? E uma relação onde havia a necessidade de retribuição. Quando essas pessoas são todos falíveis, estão ali só tentando aprender, tentando estudar, essas pessoas fraquejam e demonstram comportamentos que ela desaprova, ela não está preparada para isso. Então ela cai nisso que está aqui, ela se decepciona, às vezes abandona o espiritismo, abandona aquela atividade voluntária, acha que todo mundo não presta, né? É aquela pessoa que depende de receber para dar. E esse ainda é um nível inicial que temos que evoluir. A gente tem que dar porque a gente sabe que tem que dar, não precisa receber, né? E isso é o aprendizado aqui. E eu comentei isso, pessoal, porque a gente vê, infelizmente, isso acontecer bastante. E Kardec nos alertou logo no início do livro dos Médiuns, onde ele ia trabalhar essas questões tão melindrosas que é a comunicação com um plano espiritual, né? Então a gente tem que ter a nossa postura, saber por que fazemos as coisas que são pelas coisas em si, sem esperar que o dirigente ou que o companheiro que senta-se conosco na reunião mediúnica tenha determinadas coisas, determinadas atitudes que nos agradam para que a gente permaneça, né? Senão a gente faz ali uma quebra de afeição, uma decepção, como está aqui no item 3, e a gente acaba nos prejudicando ao abandonar uma atividade que estava sendo importante para nós, para a nossa reforma íntima, para o nosso trabalho espiritual, né? E ele desdobra essa questão 938 agora na questão 938A. Este pensamento não impede que o coração se sinta ferido? Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então, os espíritos explicaram que, né, não é certo esse pensamento de que quando eu recebo decepção, ingratidão, eu então me endureço, paro de ter esses sentimentos de amor ao próximo, né? E me fecho em mim mesmo. Mas agora ele pergunta um pouco diferente. Ele pergunta se isso acaba, né, como fere o coração da gente, né, dessas pessoas sensíveis, né? Então, isso poderia fazer com que ela pensasse, olha, para que eu não sofra mais, eu não vou mais me relacionar, né? A gente também vê esse tipo de pensamento, né? Então, para que eu não sofra mais decepção, para que eu não veja mais ingratidão das pessoas, eu prefiro então não me relacionar mais. E a gente vê desde pessoas que ficam solteiras, ou seja, não querem mais um relacionamento com outras pessoas, não querem constituir família, até as que abandonam as atividades dos grupos, como a gente falou agora, né? E a resposta dos espíritos foi: sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Veja que profundo, né? Os espíritos não alisam, né? Não passa a mão na nossa cabeça e fala, ah, não, tudo bem, é verdade, olha, ixi, isso daí é horrível, né? Assim mesmo. Não, ele fala, é a felicidade do egoísta.
uma bem triste felicidade, ainda põe uma interrogação. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isto. É o meio de vos elevardes sobre eles. Então eu achei muito interessante essa questão da felicidade do egoísta, né? Porque mesmo eu amar dependendo de ser amado em troca, torna o meu amor uma manifestação que é manchada um pouco de egoísmo, né? E isso é um aprendizado duro, né, pessoal? Mas a gente tem que abrir a mente para isso aqui, né? E aí ele comenta, então, que a gente deve deixar esta pessoa o caminho da vida ensinará, porque eles receberão em troca aqueles atitudes, ele já havia falado isso, né? Outros os ensinarão, não precisa ser você. Se você reage com egoísmo para que aquela pessoa perceba o quanto ela fez de ruim, quer que ela sofra, então você está pondo a vingança em curso, você não está pondo o perdão em curso. Então você praticará o escândalo e você sofrerá com isso. Então, deixe que a justiça de Deus, ele a faz. Faça a sua parte, que é não alimentar nenhum sentimento negativo, e procure aqueles que estão mais simpáticos e que poderão ter uma atitude, uma amizade mais verdadeira, um relacionamento mais verdadeiro com você, né? E eu tentei resumir essa questão do egoísta nessa frase. O egoísta só pensa em si. Então, o que ele ama, entre aspas, no outro é o que recebe, não o que dá. Então, neste ponto, onde, ao receber uma ingratidão, uma quebra de afeição, eu me fecho e me torno frio, não quero mais estabelecer esse tipo de relação, é porque eu gostava, em verdade, de receber, não de dar. No momento que eu não recebo tanto quanto eu queria receber, eu me fecho, prefiro me fechar. Então, é a felicidade do egoísmo. A felicidade verdade, o amor verdadeiro é aquele que gosta de dar. Se ele receber ou não, não faz diferença. Então, quem ama dar ao outro, ou o outro por si próprio, não é dependente de receber de volta. Então, ele não vai ter essa questão de se tornar insensível, magoado, porque ele não recebeu em troca. E eu estou tentando aprender isso na minha vida, né? Mas os espíritos disseram com muita clareza que isso é um dos caminhos de felicidade nessa vida para nós. Porque se a gente fizer isso, nós vamos encurtar o nosso sofrimento e alargar a nossa felicidade. E a gente lamentaria, né, as pessoas que os tratam como não merecemos e seguimos a vida como podemos, né? Mas não vos aflijais por isto, é o meio de vos elevardes sobre eles, né? Então, afligir é atormentar-se, torturar-se. Então, é muito sábia essa sugestão do Espírito. Porque se eu me aflijo, eu sofro. Eu fico lamentando e me remoendo aquilo, né? Então, eu fico lembrando, fico sofrendo várias vezes no dia, várias vezes na semana, volta aquela cena, volta aquele pensamento. Quando eu falo, eu me magoo, volta a emoção ruim. Então, eu retorno o sofrimento por uma livre escolha, pelo meu livre arbítrio. Eu volto a sofrer aquilo. E quem perdoa, joga fora, ele se livra disso. Então, ele segue em frente, ele não volta a se atormentar a ele mesmo com aquele sofrimento. E com isso eu me elevo, eu me desvinculo daquilo. E no capítulo 8 e no capítulo 9 do Pensamento e Vida, o Emmanuel trata disso de uma forma muito bonita, que é o capítulo 8 é a associação, e o capítulo 9 é... Me esqueci agora, mas ele fala desse princípio espiritual de se associar. Então, quando eu penso no mal,
diz Emmanuel, é como se eu me alimentasse do mal e eu infecto, eu adoeço a minha imaginação. É engraçado, ele coloca que a imaginação é um dos 4 principais componentes da mente. Então, a capacidade nossa de imaginar e de ficar rememorando o mal, as coisas que nós sofremos, nos afligindo com aquilo, faz com que a gente se alimente espiritualmente daquele mal. E eu acabo me tornando mal. E Paulo em Romanos fala isso também, né? Que aquele que fala do mal pratica o mal, ele se associa àquilo. E aí eu acabo contaminando os tecidos sutis da minha mente. Então eu deixo para lá, esqueço e com isso eu me desvinculo daquilo. Meu diapasão não vibra mais naquela, vibra numa outra sintonia e vê uma outra fala de Jesus que é brilhar vossa luz. Então Emmanuel diz para nós espelharmos, refletirmos a luz dos bons espíritos é o jeito de eu ser feliz. Então, se eu me lembro dos exemplos de perdão de Jesus, de tal, eu acabo me elevando porque eu me desvinculo daquilo e eu vibro numa outra sintonia de felicidade, né? É uma questão que não é para o bem do próximo, é para o bem dele também, mas é principalmente para o nosso próprio bem, para eu ser feliz agora, né? Então, quando eu fico preso nisso, na felicidade do egoísta aí, eu estou preso no mal. E quem eu prejudico? É eu mesmo, né? Fico ligado naquilo. E foi muito legal quem pôde participar na quarta-feira passada. O Danilo pôs até um vídeo disso, né? De um médico humano mostrando que isso dá infarto, da doença do coração. Aquele médico, ele, de uma forma científica, colocava quanto que os sentimentos negativos afetam a saúde do corpo. Então, nesse tipo de situação, eu não estou apenas comprometendo o meu tecido espiritual e o meu equilíbrio energético do perispírito e para onde eu vou depois da morte. Eu estou afetando a saúde orgânica que eu tenho hoje. Quanto tempo eu permanecerei na Terra e com que equilíbrio físico, né? É bem importante, foi bem legal esse vídeo aí. Depois a gente põe no YouTube. Quem quiser ver, né, rever essa aula que o Danilo deu com a Patrícia, a esposa dele, foi muito legal. E vem o não julgueis, vem o perdão das ofensas e vem o brilho de vossa luz como os remédios antagonizando isso e trazendo o equilíbrio para nós, para que a gente tenha uma vida feliz, né? E aí Kardec trata então de explicar este item da seguinte forma: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade, ou seja, as primícias são as primeiras colheitas da lavoura, os primeiros frutos da lavoura. Então, a felicidade que teremos, os primeiros frutos, vem na própria terra, né? Quando a gente tem esse tipo de atitude, né? Então ela lhe concede assim as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esta é uma aventura recusada ao egoísta, porque ele está preso ao mal, a ter, querer que o outro dê em vez de dar. Não é o ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida é sair de mim, não vir para mim. E aí, eu invertendo as coisas, não consigo ser feliz, né? Então nós temos necessidade de amar, de ser amados, mas quando a gente equilibra isso tudo, né, nós temos então as primícias da felicidade, uma coisa muito bonita, né? É uma aventura que temos. E aí esse item 3, então, ele se encerra com essa questão, né? Esse item 3, decepções, ingratidões e quebras de afeições, ele tinha 3 questões. E aqui foi o que eu entendi como principal, né, pessoal? Tem muitas coisas nesse item, talvez vocês tenham percebido outros aspectos importantes que eu não fui capaz. E o que eu entendi, para resumir, para a gente fechar esse item, foi que a ingratidão é prova de egoísmo. E nós devemos lastimar, que é sentir pena, ter misericórdia dos ingratos. Que ela é uma prova também para nós,
para nossa persistência em fazer o bem. E ser sempre feliz pelo bem que praticar. Então, isso é bem interessante, né? Se eu sou feliz pelo que eu pratico, eu não dependo dos outros, então eu me imunizo, ou seja, desse tipo de sofrimento que a ingratidão traz. E que a felicidade do egoísta é triste, porque quem fecha seu coração para não sofrer, né, é uma felicidade triste, porque ela não é verdadeira. E quando a gente remói aquele mal e se fecha dentro daquelas lembranças negativas, nós deixamos de deixar a vida fluir por nós. E a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Então, que amemos primeiro e, como consequência, depois seremos amados verdadeiramente. Né? Então, isso foi o que eu consegui entender de mais relevante aqui nesse item terceiro. Tá? E hoje dará tempo da gente fazer um próximo item aqui, que é o item 4, que é o item das uniões antipáticas. Então, a gente vê que casamentos infelizes, né, pessoas que vivem em constantes brigas, são realmente causas de sofrimento aqui na Terra para muitas das pessoas, né? Sendo nós ainda imperfeitos, tudo que fazemos tem um grau de imperfeição correspondente. Isso, o casamento não poderia ser diferente, né? Nós vamos ver o que os espíritos dizem aqui. Qual foi a primeira pergunta de Kardec? Uma pergunta longa, né? Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Então, Kardec detectou uma característica de casamentos, de muitos casamentos, que é o seguinte: um ama o outro e o outro reage com repulsa, né? E ele pergunta isso de uma forma inteligente, que é a seguinte, né? Ele fala: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, ou seja, na lei natural, o casamento, a união entre o homem e a mulher, seria regida pela lei de amor, pela simpatia, né? Então, pela lei natural, a união é por simpatia, que é uma afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Então, pela simpatia, elas teriam chance de viverem juntas por gostarem das mesmas coisas, concluírem o melhor a fazer de forma semelhante. Então, eles vão ter acordos que vão se estabelecendo, bom para os dois, né? Então, isso seria, segundo Kardec põe, uma questão básica, né? Então, se uniria pela simpatia. Então, mas como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente existe apenas de um lado? Então, afeição unilateral. Se ela é unilateral, no fundo, pessoal, isso é uma falta de sintonia. Se houvesse sintonia, ela seria bilateral. Então, não havia sintonia de verdade, porque apenas um dos lados gosta, o outro tem o quê? Repulsa, indiferença. Como pode, né? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio. São pessoas que permanecem um período de amor que termina em um período de ódio. E aí um tenta prejudicar o outro na separação, tenta colocar os filhos contra o cônjuge, quer que o cônjuge vá para a miséria, não quer que ele deixar ele com nada, quer tirar tudo, mente no espólio para, quer dizer, como que pode o que era amor virar ódio? Então é uma pergunta muito importante que Kardec coloca, e ele traz isso dentro desse capítulo dos penas e gozos terrenos, né? Que realmente esse tipo de união é uma causa de infelicidade muito grande, né? Então a afeição virou ódio.
Então, aqui tem esses 3 pontos para a gente entender a questão primeiro de Kardec. A união natural é por simpatia. Por que agora não há simpatia? Só de um lado. E como aquilo que parecia simpatia se transforma em antipatia ou ódio, né? E o próprio título do tema é esse, né? União antipática. É desprovida de afinidade ou interesse por. Isso que é antipático. Então, já é uma união que não deveria ter ocorrido, porque ela vai contra a lei natural, que é a união por afinidade moral. Então, já nasceu errada, né? Então, o que responderam os espíritos? Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Eu achei interessante essa pergunta e eu meditei bastante para entendê-la. Mesmo porque a gente fala em punição, a gente já pensa num Deus que castiga, mas não é. Punição é a consequência que a gente faz da escolha que a gente teve que não foi certa. Então vem como uma consequência que não foi feliz, não é agradável, porque a escolha que não foi certa. Então a gente age com livre-arbítrio e recebe a consequência daquilo. Então punição seria o quê? Provas ou expiações, que a gente já aprendeu, né? Que são os objetivos principais da nossa encarnação. A gente nasce para passar pelas provas e expiações que escolhemos, que planejamos passar antes de encarnar, com o fim de evoluirmos. E essas provas ou expiações, elas, deduzo aqui, se nós estamos falando de uma união, seria para a reconstituição de uma família, né? E muitas vezes com alguém que nos prejudicou ou que tenhamos prejudicado. Normalmente a gente sempre acha que a gente foi vítima, né? Não, eu devo ter sido uma vítima. Às vezes não, eu fui o algoz. E a vergonha e a dificuldade de eu ter feito o mal, eu reajo agora daquela forma, né? Então, quando o espírito responde que pode ser uma punição passageira, ele está, no meu ponto de vista, dizendo que é uma prova, uma expiação, que é consequência do que eu semeei no passado, provavelmente envolvido com uma relação familiar com essa pessoa, e agora nós juntos estamos reencarnando com o objetivo de reconstruir uma família, talvez que tenhamos destruído, né? Eu contei o caso do, acho que há 2 aulas atrás, nós contamos o caso daquele espírito que havia destruído o casamento do pai. Ele matou o pai para ficar com a. Ele se apaixonou pela madrasta, né? E que tinha a idade dele. E aí ele, na próxima reencarnação, ele não conseguiu ter um lar. A esposa o abandonou e ele acabou adotando, tendo como filhos aquelas pessoas que ele havia prejudicado, né? Então é um exemplo disso, né? Muitas vezes essa questão que o que aparentemente começou bem se transforma nessa situação de antipatia, de repulsa, é uma manifestação de uma prova, de uma expiação, onde a pessoa está tendo a oportunidade que Deus deu e que ele pediu, na maior parte das vezes, de reconstruir aquele laço de amizade. Então eu imagino que se eu desencaminhei um filho e de repente eu pego ele de novo como filho, não vai ser uma relação de amizade tão boa, né? Em André Luiz também tem outros exemplos nesse sentido, onde o pai matou o filho por causa da herança, depois ele recebe aquele filho como filho, e aí com isso ele manifesta a lei de justiça, porque ele vai devolver a herança que ele tinha roubado, né, daquela pessoa, e ele vai tentar reencaminhá-lo ao bem, mas não há como imaginar que vai ser uma relação plenamente feliz, que não haverá conflitos entre esse pai e esse filho, né? E então eu imagino que nessa situação, essas relações difíceis, elas são muito importantes e nós devemos nos apegar a ela com todo o esforço para transformar aquela relação em amor verdadeiro, porque eu saberei que eu terei cumprido o propósito daquela prova e que eu passarei com a boa nota na prova, né? E aí no plano espiritual eu vou estar numa condição de felicidade. Por quê? Porque eu me reaproximei daquele espírito e hoje eu o amo.
Isso que é a grande mensagem, né? Então pode ser aí, como ele falou, uma punição, embora passageira, né? Então são provas ou expiações que escolhemos para agora reconstruir, aprender a conviver com aquela pessoa como marido, como mulher, como filho, como sogra, como sogro, como vô, não sei, né? Então, na realidade, ele está falando aqui de marido e mulher mesmo, mas a gente pode ampliar. Se eu for restringir a marido e mulher, é isso. Então, houve o encanto do namoro, houve aquela união de propósitos, onde havia a predisposição, a força para a gente se unir e criar uma família e um vínculo de amor e criar uma família saudável, bonita, mas durante o caminho, as reminiscências da reencarnação, as memórias, os sentimentos voltam. E aí aos testes, as dificuldades a serem superadas, né? E é isso que eu entendo que é muito profundo esse pequeno trecho, punição passageira, né? E punição não existe, só existe provas e expiações, então eu imagino todo esse contexto espiritual que cerca este momento do espírito, né? E aí ele vai, à medida que ele cumpre aquilo e aprende a amar, a ter a afeição verdadeira, ele sai vitorioso desse momento. Mas ele continua. Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Então, é uma ilusão. Eu gostava do corpo, ou do dinheiro, ou do prestígio. Não gostava do espírito e da pessoa. Não havia simpatia verdadeira. Quando começa o relacionamento, havendo antipatias e falta de sintonia, o relacionamento desmorona, né? Porque era uma ilusão, né, da matéria, né? E aí eles são obrigados a, quando são obrigados a conviver, percebe que era apenas uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podeis apreciar. Então aqui eu entendo que no item 1, a punição, embora passageira, está relacionada a causas anteriores das aflições. Então, são aquelas uniões onde nós nos propomos no plano espiritual a traçar e ela terá suas dificuldades, mas na prece, na fé, no estudo, no entendimento do propósito da vida, nós seremos capazes. Deus nunca nos dará uma prova maior do que podemos, porque Ele estaria nos colocando em maus lençóis e nos prejudicando, e Deus nunca nos permitirá que nos prejudiquemos ou nunca nos prejudicará Ele próprio. Então, a gente tem condição de vencer. E aí aquelas dificuldades se referem às causas anteriores. Enquanto, quando se trata de uma paixão material, onde eu escolhi mal, não foi com propósitos corretos. Eu escolhi por uma questão de aparência física ou dinheiro, seja lá o que for, né? E eu julguei pela aparência, aí é o caso 2, que é uma má escolha. Movidos pela paixão do corpo, pelo prazer, posse, prestígio, poder, todas as más paixões, né, que a gente puder imaginar aqui. Então, a pessoa, nesse segundo caso, ela é então responsável pela escolha que fez, porque ela é livre para escolher. Ela casou porque quis. Então, agora, ela vai aprender com as consequências da escolha que fez. E o crescimento, sempre haverá um crescimento. No primeiro caso, é a reconstituição dos laços entre dois espíritos. No segundo caso, é o aprendizado que aquilo traz para que ele aprenda a fazer escolhas com base na verdade espiritual e não material. E aí todo aquele sofrimento material da união antipática que ele vive
ela é de uma causa atual. Ele não necessariamente precisava passar por tudo aquilo. Ele poderia ter escolhido casar com uma pessoa que ele tinha afinidade verdadeira, não uma afinidade material. Mas se ele escolheu isso, agora ele tem que arcar com este aprendizado. E tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Só que são crescimentos e aprendizados diferentes. E nós podemos ver nessa resposta muito interessante da questão 939 dois motivos, né? Os motivos anteriores e os atuais que podem levar a essa aparente infelicidade, mas que no fundo nos dará crescimento, né? Nos propiciará nos tornarmos melhores se soubermos passar por isso da melhor forma possível. E aí Kardec explica, né? Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conhecem melhor, se transformam num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca, é necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E aí, o espírito ainda continua, desculpa, eu falei Kardec, mas é o espírito. Então, essa é uma resposta longa, né? Primeiro é isso aqui, que ele coloca os dois tipos de situação, né? As provas e expiações, as más escolhas, mas ele fala uma outra coisa muito interessante, o espírito. Ele fala das uniões que aparentemente não iam dar certo, que não parecia ser um casamento movido por um grande amor e paixão, mas que com o tempo as pessoas vão se afeiçoando, porque o amor sendo do espírito, o conhecimento do espírito de um do outro cria neles laços de sintonia e se desenvolve assim um amor, né? Muito bonito pensar isso também, né? Então não é que toda vez dá errado, às vezes dá mais certo que se imagina, né? Dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade e ele percebe no outro coisas boas. E isso é até motivo de filme, né, gente? Tem vários filmes que é assim, a pessoa às vezes casa e meio forçada e aprende a amar o outro. É muito bonito isso, né? As duas espécies de afeição, o espírito clarifica, ainda traz melhor isso. A do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com um amor terno acabam se odiando quando passa esta ilusão. Então ele complementa, né? Que quando se casa por uma sintonia verdadeira, o amor vem. Se não de início, se não, ele deve estar de início ou ele surge depois. Quando a união não é baseada na sintonia do espírito, mas ela é do corpo, ela é passageira e virá o ódio, ou seja, uma antipatia pela obrigação de viver com quem não se gosta, né? E aí nós temos então as causas anteriores e as atuais de aflição e que cabe a nós sabermos tirar o melhor proveito disso, né? E eu trouxe aquilo que eu já havia comentado que Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida da associação, né? E aí eu vou terminar a nossa conversa retomando esse ponto aqui. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, né, Emmanuel diz que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. É por isso que o casamento de pessoas que têm sintonia é um alimento. A pessoa gosta de estar com a outra porque a presença da outra o alimenta espiritualmente, por meio da comunhão de pensamentos, né? É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções, as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia, né? Toda vez o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente age. Por isso que a gente não deve ficar no remorso, remoendo aqueles que nos são ingratos, porque mentalizando nós nos sintonizamos aquelas pessoas que estão naquela vibração negativa e aquilo nos prejudica. Agora, no lado positivo do amor, né, quando o amor é por sintonia, eles se alimentam, né? E alimenta as ideias,
e vejo que todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, estão, pela lei da associação, dentro disso. É a frequência de rádio. E a nossa família espiritual, né? Então, a família espiritual, ela transcende uma encarnação. Ela está na longitude de várias reencarnações sucessivas. E ela corresponde à soma daqueles espíritos que sintonizam com a nossa forma de ser e com os quais nos alimentamos e trocamos essa ligação energética e com os quais nos associamos. E ele diz: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E assim, quando duas pessoas se casam pela sintonia verdadeira, elas se alimentam para o bem. E de dois, não surgem dois, surge mais do que dois. É uma união onde um mais um não é dois, é mais do que dois, porque juntos eles se potencializam nas suas atitudes e nas suas potencialidades, né? Agora, se a união é antipática, então não há essa alimentação e a pessoa acaba se ligando a outros que vão alimentar nela o mal. E aí aquilo às vezes amplifica o mal que temos em nós, ao ponto de chegarmos ao ódio e a cometer coisas horríveis com aquele que eu imaginava amar. Né? A gente vê esses crimes passionais, são coisas horríveis, porque é uma potencialização que a lei da associação e sintonia nos dá, mas agora com o mal. Se a associação é para o bem, um mais um vira mais que dois para o bem. Se a associação é para o mal, um mais um vira mais que dois, mas para o mal. E daí a importância de nós tomarmos muito cuidado com quem nos associamos, com quem casamos, o respeito, né? Não alimentarmos sentimentos negativos, né? E assim, pessoal, nós temos a nossa família espiritual, né? E pela hora que já são, né, o tema aqui, acho que eu me empolguei, vocês desculpem, talvez eu falei bastante. Eu vou parar aqui no meio do item 2, uniões antipáticas, na pergunta 190. Eu agradeço a todos, né, que estiveram aqui conosco, espero que tenha sido interessante para vocês o estudo de hoje.